Existe um erro que você pode estar cometendo quando tenta mudar de hábito. E esse erro não é médico, não é remédio, não é prescrição e nem psicológico. Esse erro é espiritual. Se você está interessado nisso, fica aqui nesse vídeo que nos próximos 15 minutos a gente vai fazer uma conexão muito interessante entre três atores que geralmente não conversam. A gente vai falar um pouquinho da ciência da transformação, da medicina de estilo de vida, aqui cardiologia de estilo de vida, como que isso trabalha a mudança de hábitos que fazem impactos na sua saúde. A gente vai conversar sobre um psiquiatra sobrevivente de um campo de concentração de Auschwitz e um teólogo do século passado maravilhoso chamado Antônio Royo Marin, que fala do Espírito Santo. E como que esses três estão intrincados no mesmo assunto que é a mudança de hábitos. Se você acompanha esse canal, você deve ter visto um vídeo que eu fiz sobre a teologia do Monte Auro. Agora eu quero falar sobre a teologia dos hábitos, da mudança de hábito. Sabe aquela paciente que falou que emagreceu 25 quilos com a canetinha? Ela voltou 6 meses depois com um ganho de 8 quilos a mais. E ela sabia fazer tudo, viu? Ela me perguntava assim, doutor, eu sei de tudo e mesmo assim eu não consigo manter o hábito que eu mudei, mesmo usando remédio. Mesmo usando remédio. Isso falam algumas pessoas que fumam, que bebem, que têm vícios de pornografia, vícios que fazem mal para a alma e para o corpo. Ou então que não conseguem manter o hábito saudável de fazer atividade física, de não comer besteira, de largar o açúcar, de dormir bem, de dormir cedo, de largar o celular. Pessoas que se comprometem a mudar o hábito, muitas vezes falham do ponto de vista espiritual. Mas é importante que a gente entenda que nem tudo é espiritual. Existe também a ciência do comportamento, né? Quando a gente fala de medicina de estilo de vida, aqui um livro muito bom sobre cardiologia do estilo de vida, antigamente a gente falava assim, ó, você precisa emagrecer, você precisa parar de fumar, ou no máximo prescreva um remedinho para parar de fumar, para emagrecer, né? Hoje nós temos bons remédios para emagrecer, inclusive. Você precisa fazer atividade física é importante. E faz isso sem metodologia, dá um tapinha assim no seu ombro e fala, vai emagrecer. Isso não funciona. A medicina de estilo de vida, ela tenta trazer algumas ferramentas que vão dar assim, aquele upgrade na mudança. Isso é a ciência da transformação. Não basta o médico falar, você precisa emagrecer. Existe um modelo muito conhecido na medicina de estilo de vida, que é o modelo CARPA, em que o médico ele vai trabalhar essa sigla que significa C de conectar, A de avaliar, R de raciocinar, P de prescrever e A de acompanhar. O que significa isso? Antes de mudar o estilo de vida, é necessário entender a motivação que o paciente tem, entender a batalha real que ele tem. Só aí, após avaliar e raciocinar, primeiro eu preciso me conectar a ele. Após eu me conectar, eu avalio o raciocínio e aí sim eu prescrevo do jeito certo para aquele paciente, uma medicina centrada no paciente e não na doença. É um plano possível, um plano que faça sentido, um plano que tenha a ver com ele. Essa é uma forma de trabalhar estilo de vida do ponto de vista científico. Você deve ter ouvido falar do livro O Poder do Hábito, que trabalha justamente essa ciência da transformação. Os hábitos precisam de um gatilho. Por exemplo, eu falei já, eu comi aquele pudim inteiro depois de um dia frustrante, né? Então pode ser a hora do dia, o estresse, o tédio. Depois vem o hábito. E o hábito, que é o comportamento em si, ele vai gerar uma recompensa. O alívio que o cérebro registra e quer repetir. Acontece que a curva, quando você consegue mudar o gatilho, mudar o hábito, conectar a recompensa que você tinha, por exemplo, na comida e no cigarro, a este novo hábito, se transforma inicialmente o estilo de vida de forma mais científica. Essa é a ciência da transformação. Você consegue ajudar o paciente, ou se ajudar, se você é o paciente, a mudar de vida. Porém, entretanto, todavia, e aí que a gente começa, a medicina precisa tirar o chapéu, mais uma vez, e conversar com outros saberes, como o saber psíquico e o saber espiritual. Porém, entretanto, todavia, a curva de adesão a essa mudança, por mais científica, por mais formado em cardiologia de estilo de vida, em medicina de estilo de vida que seu médico seja,
por mais aplicativos que o seu paciente tenha, muitas vezes não é falta de conhecimento. Olha aqui, ó, eu tenho conhecimento cardiológico e tenho obesidade. Então não é saber o que me emagrece, o que é saudável, é muito mais do que isso. Existe uma falha na adesão que vai muito além da motivação, da força de vontade que aquele paciente tem. Sabe por quê? Porque a neurociência mostra que a motivação é um recurso finito. Em um ano, para grande parte das pessoas, algumas conseguem mudar. Em um ano, muitas delas não têm mais motivação nenhuma. A força de vontade cai. E aí a gente começa com o nosso segundo personagem. O primeiro personagem é a medicina de estilo de vida, importantíssima. Nem tudo é espiritual, a gente precisa adequar técnicas para mudar a vida, como esses métodos que eu citei brevemente aqui. Mas existe um personagem que mostra além do como. Como mudar a vida está aqui, ó, no poder do hábito. Mas para que eu mudo de vida? Essa é a pergunta que deve surgir de quem quer realmente transformar a sua vida. A segunda pergunta, além do como, é para quê? E eu quero apresentar um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que é sobrevivente do Holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial. Ele traz esse livro famoso que é o Em Busca do Sentido. Viktor Frankl ele foi além dos paradigmas de Freud, que dizia que a força de vontade quem move é o prazer, só que o ser humano é muito mais do que o prazer. Adler, o poder, eu faço para poder adquirir poder. E Frankl fala da vontade do sentido, que eu acho que faz muito mais sentido para quem quer mudar de vida. O que Frankl diz? Bom, primeiro, Viktor Frankl ele era um jovem que sobreviveu ao Holocausto. Ele via pessoas sendo mortas diariamente no Holocausto. Ele via pessoas deprimidas e pessoas não deprimidas. Ele via pessoas que se vendiam assim nos seus princípios para sobreviver e pessoas que não se vendiam, mesmo sem comida, mesmo com fome, mesmo perdendo seus entes queridos. Ele tentou ali, ele foi, e eu acredito que foi o Espírito Santo mesmo, tá? Foi inspirando por quê essas pessoas agem de maneira diferente diante da mesma privação, do mesmo estímulo. Porque algumas acharam o para quê, o sentido mais profundo de estarem ali. Viktor Frankl entende que não basta saber o porquê que eu vivo, mas o para que eu vivo, né? E ele coloca 3 características desse sentido de maneira muito específica. A primeira característica que ele traz é o sentido da criação. Então, o ser humano, para ele mudar o hábito, por exemplo, ele precisa entender que a vida tem que ter um sentido, ou seja, aquela mudança daquele hábito existe para um sentido. E o sentido pode ser o que ele produz, o que ele entrega ao mundo. Por exemplo, eu posso achar nesse vídeo aqui que eu estou fazendo para você o meu sentido do meu processo de emagrecimento. É uma entrega. E talvez isso possa ter mais força do que apenas a força de vontade, a ciência da motivação. Estamos dando um passo além da medicina, mas entrando numa área da psíquica, da psiquiatria, da psicologia. Eu posso achar o sentido, por exemplo, nos meus filhos, que precisam me ver crescer, eu quero ver meus netos. Então é um para que eu preciso emagrecer? Para que eu preciso parar de fumar? Para que eu preciso fazer atividade física? Outro sentido que ele coloca é o da vivência. O sentido que eu recebo, amar, contemplar, encontrar. E o terceiro, e talvez o mais difícil de encontrar, mas o mais estável, é o da atitude. Quem eu escolho ser diante do que eu não posso mudar? Ora, às vezes eu não vou ver meus filhos crescerem, eu vou ficar doente numa cama, Deus me livre. Mas mesmo assim é possível achar o sentido nessa situação. Quando eu não posso mudar a situação, o sentido me faz mudar a mim mesmo. É isso que Viktor Frankl tem nas suas teses, que formou a logoterapia, que é a terapia do sentido. Vou dar um exemplo. A pessoa A treina e se definiu a treinar todos os dias, paga a academia, fez aquele plano anual, né? E decidiu ir todos os dias malhar. Fez uma mudança do hábito, criou um gatilho diferente, deu a recompensa que antes era de dormir para ir à academia e gerou uma situação. Porém, essa motivação estava acabando. Essa pessoa que tem um sentido muito fragilizado ainda, talvez treina para o espelho.
E ela desmorona o dia que o espelho não fez tão bem para ela, o dia que ela percebeu que o bíceps não cresceu quanto ela merecia ter crescido com aquele nível de academia que ela fez. Existe uma segunda pessoa que faz o mesmo treino, que tomou a mesma definição, que usou a mesma ciência médica da transformação, mudou o seu hábito, mas ela tem um outro sentido. Ela treina para estar viva e ver os filhos crescerem. O dia difícil não muda o para quê. O dia difícil, daquela pessoa que malhou no espelho naquele dia não se reconheceu, não mudou o sentido. O que muda o para quê é a pessoa ter encontrado naquele hábito um sentido mais profundo, que transcende a ela mesma. É isso que Viktor Frankl fala. Isso pode ser aplicado na mudança de hábito. Mas deixa eu te contar um segredo. Isso ainda não é tudo. E aí entra a teologia. A teologia e a espiritualidade, para quem tem fé, é uma ótima maneira de pegar esse sentido e jogar esse sentido para uma força que não é natural, mas sobrenatural. E eu quero apresentar esse grande amigo, Antônio Oroyo Marim, que fez esse livro maravilhoso, O Grande Desconhecido, o Espírito Santo e seus dons. Meus queridos, muitas vezes para a gente encontrar a força de vontade dentro de nós, a gente pode fazer todos os mirabolismos, mirabolantes ideias psíquicas, cognitivas e fracassar. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Porque você é criatura. Porque nós somos limitados pela nossa condição humana. E agora, como é que a gente pode trabalhar essas virtudes de forma mais profunda? Antônio Oroyo Marim diz que no nosso coração, se você é batizado, em nome da Santíssima Trindade, habita no seu coração o Espírito Santo. E o grande problema é que nós temos um hóspede tão potente e não conhecemos a sua potência. Portanto, ele é o grande desconhecido. Nós, no máximo, nos apoiamos nos aplicativos, nas técnicas, nas teorias, nos coaches, né? E não nos apoiamos num Deus que pode operar de forma divina a minha vontade fraca. Motivação tem limite, mas ela pode ser renovada todo dia pelo poder do Espírito Santo. Quando você foi batizado, na sua estrutura da alma, e é por isso que eu tenho um curso chamado A Medicina da Alma, para ajudar o médico a integrar essas potências da alma, e o paciente também, que se interessar pelo assunto, com as potências humanas, foram enxertadas virtudes. E existem duas virtudes que eu quero partilhar com você que ajuda muito na mudança de hábito. Uma delas é a virtude da temperança, que não é reprimir o desejo, é ordenar o desejo. E a outra é a virtude da fortaleza, que não é a ausência do medo, é agir apesar dela. Isso aqui foi descrito mais de 500 anos antes de alguém da neurociência falar em hábitos. O que eu quero dizer com isso? Em nosso ser existe uma potência enxertada na estrutura da nossa alma, que nós não usamos ou queremos operar de modo humano, que deve vir em nosso socorro divinamente quando precisarmos. Se nós botarmos ela em operação, em movimento, essas virtudes podem auxiliar onde a nossa fraqueza e a nossa motivação vão ter limites, porque são humanas. E operar de forma divina, porque apesar de serem virtudes humanas para reger a nossa humanidade, elas têm força divina, porque é o Espírito Santo, é a fortaleza do Espírito Santo, são os dons do Espírito Santo operando em nós, essas virtudes. As virtudes cardeais existem para isso, para virem em nosso auxílio. Elas podem ser treinadas com disciplina, mas elas vão ter um limite humano. Ou elas podem ser pedidas e trabalhadas, desenvolvidas na alma, à maneira espiritual, com a oração, com os sacramentos, com o poder do Espírito. E aí elas vão operar de forma divina, que nos coloque em nível sobrenatural, acima da sua natureza. Não agindo sem a sua natureza, mas na sua natureza de maneira sobrenatural. Cada virtude pode ser ainda operada pelo Espírito Santo por um dom dele.
por exemplo, a temperança, ela pode ser operada por um dom chamado temor de Deus. O temor de Deus nos livra de chegar no desespero e de morrermos na presunção. Ele dá um tempero certo, ele dá o equilíbrio certo. Portanto, você vai ter o hábito não porque só você viu o sentido mais profundo humano, mas porque divinamente Deus começa a conduzir a sua alma e a sua humanidade a achar esse tempero pelo dom do temor de Deus. E o dom da fortaleza pode reger a virtude da fortaleza. E você começa a perceber que não é mais a sua força, mas é a força de Deus agindo. E aí, aquela mudança de transformação, isso aqui não deve ser desprezado não, viu? Isso aqui é o primeiro passinho que eu dou para a graça agir. Santa Teresinha, que é doutora da igreja, tem essa ciência chamada de pequena via. Sabe o que ela ensina? Todo o esforço humano, toda a virtude humana, toda a disciplina humana, toda a minha capacidade humana não é capaz de me levar até o sobrenatural. Mas, ao dar aquele primeiro passo, é como se eu subisse o meu pezinho para subir na escada. Quando eu começo a fazer isso, em Deus, operando também as virtudes divinas que habitam no meu coração, Deus meio que me pega no colo e me leva, sabendo da minha impotência de subir aquela escada da perfeição. Mas tudo que eu faço é apenas subir o pezinho. Jesus vai lá e me pega no colo e me coloca lá em cima. Essa é a pequena via. Ela falava assim, eu queria ir até o céu, mas eu caio, porque eu sou pequena. A minha motivação acaba, os meus hábitos têm limite, a minha força de vontade é fraca. Mas eu não vou desistir da minha força de vontade. Eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou morrer com as armas na mão, ela falava. E ao dar tudo que eu tenho, confiar de que tudo que eu não tenho será operado por Deus. Ela fala que Jesus é aquele elevador, que foi uma descoberta da época de Santa Teresinha, né, o elevador. Ela não conseguia subir até o céu, mas os braços de Jesus meio que a levavam para cima como um grande elevador. Ela entendeu tudo. Ela entendeu como a graça e a natureza devem se comportar juntos. Portanto, se você quer mudar de hábito de forma estável e quer integrar a espiritualidade neste processo, o que eu quero te apresentar hoje são os dons e as virtudes do Espírito Santo, que habitam na sua alma, mas se tornam desconhecidas por mais de 90% dos batizados, dos cristãos. Deixe, a partir de hoje, isso começar a cada vez mais colaborar com a ciência da transformação dos hábitos, até que chegue o ponto que não seja mais você que vive, mas Cristo que vive totalmente em você e opere todas as suas faculdades humanas. Essa é a nossa meta, mas nós temos que começar dando passos, passos e passos. Então eu apresento nesse vídeo a teologia do hábito. Eu falei no vídeo anterior da teologia do Mondiauro, né? Mas a técnica organiza o comportamento. A virtude ordena o desejo. E o dom eleva a virtude além da força que eu tenho sozinho. Se você tem a técnica, se você acha o para quê, o sentido dessa mudança, que te faz levantar todo dia e malhar, e se você pede ao Espírito Santo que complete a sua fraqueza, aquilo que você não pode dar, a sua chance de fazer esse hábito saudável se elevar na sua vida vai ser muito, mas muito, muito maior. Minhas 3 teses desse vídeo terminando é: a técnica não é inimiga da graça, é o primeiro degrau dela. A graça aperfeiçoa a natureza, a técnica é o andaime, mas não é a casa. Isso aqui não é a casa, isso aqui é o andaime. Eu preciso dar o primeiro passinho, como Santa Teresinha. Tese 2. Sem um para quê, todo como cansa. Eu posso ter toda a minha técnica, minha metodologia do hábito, trilhar uma boa estrutura para esse hábito ser desempenhado, aplicativo, professor, personal, nutricionista, dieta, leituras, vídeos motivacionais, mas isso cansa se não tiver um sentido. O para quê. Ancore o hábito num valor que ultrapasse o seu espelho. Essa é a minha tese 2. E minha tese 3. Perseverar não é uma virtude que se fabrica sozinho. É uma virtude que se recebe. É um dom.
E você tem isso no seu coração. Você tem esse dom. Por isso, meus queridos, peça. Peça o que a força de vontade não dá. Não tenha medo de pedir. Pai nosso que estás no céu, se o seu pai da terra que é ruim te dá coisas boas, imagine o que está no céu, se não te daria o hábito que você precisa para a sua saúde. Se você gosta de temas que integram espiritualidade e medicina, fique nesse canal, que outras coisas vão ser colocadas aqui também, sempre fazendo esses links. Até mais.